Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo de papel de base 10, o VG11. Atualmente, um dos poucos fundos imobiliários desse segmento de papel que está aí pagando mais de 1% ao mês de rentabilidade aos seus cotistas. Então vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse fundo, ver quais são as vantagens e as desvantagens de investir nele. Lembrando sempre que o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estarei aqui junto com vocês analisando o fundo. Cabe a você decidir se vale a pena ou não investir nele, seguindo os seus critérios de investimento. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe o seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Depois deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o VG11. Você investe nesse fundo, pretende investir no futuro? Deixe aí nos comentários. Atualmente, pessoal, o VG11 ele é um fundo da Valora, a mesma gestora do VGHF11. O seu preço de negociação atualmente está aqui de R$ 9,69. Podemos ver que na última terça-feira teve uma queda aqui na sua cotação de mais de 1%. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 9,12, que foi a sua mínima, e os R$ 10,07, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 15,17%, o que é uma boa rentabilidade. E nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele já pagou aqui R$ 1,47. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do VG11, você já teria recebido por essa uma cota R$ 1,47. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver qual é o preço justo do VG11. Aqui no seu valor patrimonial por cota, o preço justo dele seria os R$ 9,64. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 9,69. Então uma diferença aí muito pouca, que está sendo negociado um pouco acima do seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 1,01, quer dizer que está com 1% de ágio, no caso 1% mais caro, porém a diferença é de centavos. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 994 milhões de reais, conta com caixa aqui de 78 milhões para futuros investimentos, tem um pouco mais de 226 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento de dividendos foi realizado aqui na segunda-feira, dia 13/11, que ele vai realizar o pagamento aqui de 12 centavos por cada cota no dia 21/11. Então, na próxima semana, ele estará pagando esses 12 centavos de dividendos. E podemos ver que esse valor em dividendos vai corresponder a um rendimento de 1,22%. Então, é um dos poucos fundos de papel que atualmente continua aí trazendo um bom rendimento aos seus cotistas, superior a 1% ao mês. E aqui podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, desde que ele começou lá no final de 2018 para cá. E podemos ver que nesses últimos 2 anos, 2022 e 2023, foram os anos que ele mais pagou rendimentos aos seus cotistas. Vamos analisar aqui agora, pessoal, o seu último relatório gerencial, que é do mês de setembro. O mês de outubro ainda não saiu. Então vamos analisar ele para poder entender um pouquinho melhor como é que esse ativo ele funciona. Então aqui no comentário do gestor ele fala o seguinte, que no final de setembro de 2023, 99,7% de todo o seu patrimônio líquido estavam alocados em CRIs. Então atualmente o fundo ele só investe nos certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Ele não investe de outra maneira. E seu patrimônio está distribuído em 50 diferentes operações, num total investido de 991,9 milhões de reais. E o restante está disponível aqui em caixa para futuros investimentos. Ele menciona também que ao longo do mês de setembro, o fundo ele adquiriu 30,3 milhões distribuídos em 5 operações distintas de CRI. Ele fala também sobre algumas vendas que ele realizou. Ele menciona aqui que o fundo ele vendeu 40,3 milhões em CRIs e recebeu amortizações no valor total de 15,8 milhões, com destaque a quitação final de 4 milhões do CRI Praias 175S. Então essas foram algumas movimentações que ocorreram no fundo de compra e venda de CRIs no decorrer do mês de setembro. Ele fala aqui também sobre a distribuição de dividendos no mês de setembro, que foi de 12 centavos por cada cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,5%. E mais embaixo ele fala um pouquinho sobre a situação dos seus CRIs atualmente, com respeito à qualidade de crédito da carteira. Ela fala o seguinte, que a equipe da gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs encontram-se em dia com seus pagamentos, então não há situação de calote atualmente, o que é positivo. E com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão, a carteira continua
saudável. Então não tem nenhum devedor atualmente passando aí por alguma crise financeira, alguma dificuldade que poderia colocar em risco o pagamento desses CRIs para o VG11. Aqui ao lado, podemos ver que atualmente, como eu já havia mencionado, seu objetivo é investir apenas em CRIs. Ele tem aqui uma taxa de gestão de 0,80% ao ano, juntamente com uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Então, essas taxas aqui vão somar 1% ao ano. Ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice CDI. Mais embaixo aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de setembro. E nesse mês de setembro você já consegue ver os efeitos na queda da taxa Selic, juntamente com o feriado que aconteceu no mês de setembro, como isso impacta diretamente na receita do fundo. Podemos ver que ele teve como receita aqui 13,2 milhões de reais, bem inferior aos meses anteriores de agosto e de julho. Ele teve uma receita bem maior. E apenas dos CRIs, os juros dos CRIs, podemos ver que sua receita também foi bem menor do que nos meses anteriores. Somente dos juros ele teve aqui uma receita de 12,4 milhões de reais, sendo que nos meses anteriores foi de 15,6 milhões e de 14,2 milhões. O que causou essa queda aqui na sua receita dos juros? Como eu falei, questão do feriado, dias úteis, quanto menos dias úteis, menor a receita correspondente aos juros do CRI e também consequência na queda da Selic, como mais adiante nós veremos, todos os seus CRIs eles estão indexados ao índice CDI e o CDI ele segue a taxa de juros. Então, a partir do momento que ela começou a cair, a receita do fundo correspondente aos juros também caíram. Então, de modo geral, aqui no mês de setembro, ele teve uma receita líquida aqui de 11,6 milhões de reais, bem inferior também aos meses anteriores aqui de 14 e 12 milhões de reais. Então, podemos ver que ele gerou essa receita de 11,6 milhões de reais e distribuiu 12,3 milhões de reais. Então nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Mas devemos levar em consideração que nos meses anteriores, no mês de agosto e no mês de julho, ele havia gerado uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. Então ele tinha assim um resultado acumulado e ele usou esse resultado acumulado para conseguir manter aqui os 12 centavos em rendimentos aos seus cotistas no mês de setembro. E consequentemente também no mês de outubro, que ele já anunciou os seus rendimentos correspondentes ao mês de outubro, como nós vimos, também foi de 12 centavos por cada cota. E se descermos um pouquinho aqui, correspondente ainda ao mês de setembro, podemos ver que ele tinha uma reserva aqui de 1 centavo por cada cota. É muito provável que ele tenha usado essa reserva de 1 centavo por cada cota para conseguir manter os 12 centavos no mês de outubro em rendimentos. Porém, é muito provável que no mês de dezembro, que vai calcular a sua receita correspondente ao mês de novembro, os seus dividendos venham a cair, já que ele não tem mais reserva acumulada para poder distribuir aos seus cotistas. Então, se você investe no VG11 ou está pensando em investir nele, fique ciente que os rendimentos dele vão cair. E se a taxa Selic ela continuar caindo, os seus rendimentos vão cair ainda mais. Como eu falei, ele é totalmente dependente da taxa Selic. Aqui mais nós podemos ver alguns dos seus CRIs que atualmente ele tem. Um ponto a se observar é algumas concentrações que ele também tem. Podemos ver que com respeito a esses 4 primeiros CRIs, ele tem uma porcentagem superior a 5%, o que eu sempre falo que não é aconselhável, porque passando de 5% já começa assim a ficar uma concentração em alguns devedores. Podemos ver que ele tem uma concentração bem maior nesse ativo aqui, nesse primeiro, com 9,10% do seu PL. Apesar de ser uma taxa de juros bem segura, não é aconselhável, Então, pelo menos nesses 4 primeiros ativos aqui, ele tem uma certa medida de concentração. Porém, todo o restante aqui é inferior a 5%. Como eu havia mencionado lá no início, praticamente todo o seu patrimônio, 99,7% dele está investido em CRIs. Então, essa é a única maneira que o VG11 atualmente ele investe. 98,5% de todos os seus CRIs estão indexados ao índice CDI. Como eu já mencionei, o CDI ele segue a taxa Selic. Então, a sua receita no mês depende diretamente de como a taxa de juros ela vai variar. Enquanto ela estava lá de 13,75%, o VG11 ele estava entregando ótimos rendimentos, 13 centavos, 13,5 centavos, e a partir do momento que ela começou a cair, podemos ver que os seus rendimentos começaram também a cair. Agora está de 12 centavos. E se tirarmos como referência também aqui nesse gráfico, o final de 2020 e início de 2021, que o governo naquela época diminuiu bastante a taxa de juros por causa da crise mundial de saúde, podemos ver que seus rendimentos também caíram bastante, chegando aqui a pagar apenas um valor inferior a 4 centavos por cada cota. Então, dessa maneira, podemos ver como o fundo ele é dependente
da taxa Selic. Então fique ligado nessa situação para depois que a taxa Selic ela começar a cair e os rendimentos do fundo também começar a cair, você não ficar se questionando por qual motivo que os rendimentos deles estão caindo. Então tenha ciência dessa situação. Mais embaixo aqui nós podemos ver a sua alocação por segmento. No caso, qual é o segmento de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver aqui que 93,2% é do setor residencial. Então seus principais devedores atualmente são construtoras. Aqui, pessoal, nós podemos ver a taxa de juros de aquisição e a média ponderada por indexador. Dessa maneira aqui, nós conseguimos perceber se os ativos do VG11 eles são considerados arriscados ou não. Por exemplo, os ativos CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de IPCA mais 6,5%, que são taxas consideradas seguras, de ativos seguros. Se ele passasse ali de IPCA mais 10% em diante, já seria considerado de ativos arriscados. Só tendo como referência a média ponderada dos CRIs do HCTR11 do DEVA11, considerando o índice IPCA, é de IPCA mais 10,50%. Então podemos ver aí a diferença com respeito ao risco. E os ativos que estão indexados ao índice CDI, que é praticamente a sua maior posição, é de CDI mais 4,6%. Então essa taxa fica ali na mediana. Não são ativos considerados seguros, como CDI mais 3, 3,5%, porém também não são considerados ativos arriscados, como CDI mais 5,5%, mais 6%. Então ele fica ali naquela mediana. É aquele tipo de fundo que consegue te trazer uma boa rentabilidade com uma certa medida de segurança. Porém, devemos sempre ter ciência que isso daqui é renda variável. Sempre existem riscos, de desvalorização dos ativos, também como diminuição dos rendimentos. Então sempre tenha ciência, ao investir em fundos imobiliários, dos riscos envolvidos nesse tipo de investimento. E aqui por último, pessoal, no relatório gerencial, a gestão ela dá mais alguns detalhes sobre cada um dos ativos CRIs que atualmente ele tem, Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o devedor, como é que foi feito esse tipo de operação e também as garantias que foram dadas por cada um desses devedores, caso eles não consigam honrar com o compromisso de pagar mensalmente a correção monetária e os juros ao VG11. Lembrando que sempre que o fundo ele empresta dinheiro, porque esta aqui é uma maneira do fundo ele emprestar indiretamente dinheiro a essas construtoras, assim por diante, ele sempre exige uma garantia, caso esses devedores eles não cumpram com pagamento. E geralmente eles usam terrenos ou imóveis que eles tenham, como garantia para poder conseguir assim fechar esses contratos de empréstimo para com os fundos imobiliários. Então, pessoal, esse é o VG11, um fundo aí interessante, que há mais de 2 anos vem entregando aí rendimentos muito bons, superior a 1% ao mês. Porém, devemos levar em consideração que seus rendimentos, já nos próximos meses, se a Selic ela também continuar caindo, vão diminuir. É muito provável que no próximo mês ele já venha aí a pagar um rendimento menor do que os 12 centavos que ele pagou nesse mês de novembro. Então, se você pretende investir nele ou já investe, tenha ciência disso. Como eu falei, ele é um tipo de fundo que depende diretamente da taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela continuar caindo, tenha ciência que os rendimentos do fundo também vão cair. Consequentemente, também pode ser que aconteça que a cotação do fundo também caia, Muitos investidores, infelizmente, quando o rendimento do fundo ele cai, eles saem vendendo as cotas desse fundo como se o fundo ele não prestasse mais. Então, isso pode afetar assim, a cotação do VG11 e, consequentemente, sua cotação também pode vir a cair. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre o VG11, vale a pena ou não investir nele? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.